Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade ao nosso comentário Evangelho de São João, 10º encontro, João capítulo 2, versículo de 1 a 2. Vamos ficar somente nesses dois versículos. Leitura. No terceiro dia, houve uma festa de casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava aí. Jesus também tinha sido convidado para essa festa de casamento junto com seus discípulos. Versículo 1. No terceiro dia, houve uma festa de casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava aí. A boda de Caná conclui o chamado dos discípulos, os primeiros discípulos, e abre uma nova parte que vai se estender até o segundo sinal de Jesus em Caná. O sinal é a cura do filho do funcionário real. João capítulo 4, versículo 46 a 54. Quando Jesus diz a Natanael: vereis o céu aberto e os anjos de Deus subir e descer sobre o Filho do Homem, João capítulo 1, versículo 50, então vemos aqui a primeira realização deste anúncio, que se manifesta no primeiro sinal de Jesus, como revelação de sua glória diante dos seus discípulos. João capítulo 2, versículo 11. A partir deste capítulo 2, se abre aquilo que se chama Livro dos Sinais. O Livro dos Sinais compõe o capítulo 2 e vai até o capítulo 11, terminando com a ressurreição de Lázaro, que termina então essa parte dos sinais. João capítulo 11, versículo de 1 a 44. Inicia este texto das bodas de Caná dizendo, no terceiro dia, se unindo ao capítulo 1 do chamado dos primeiros discípulos. O primeiro dia é o testemunho de João Batista, respondendo à delegação de Jerusalém. Essa delegação veio investigar o que João fazia e quem ele era. João capítulo 1, versículo 19 a 28. O segundo dia se trata do novo pronunciamento de São João Batista. João capítulo 1, versículo 29 a 34. O terceiro dia, a nova declaração do Batista. 2 dos discípulos de João seguem a Jesus e o encontro com Simão Pedro, João capítulo 1, versículo 35 a 42. O quarto dia é o encontro de Jesus com Filipe e Natanael, João capítulo 1, versículo 43 a 51. Agora se diz no terceiro dia. É o terceiro dia depois do encontro de Jesus com Filipe e Natanael. Somando esses dias, deverá dar 6 dias. O contexto das bodas de Caná está em relação com o chamado dos discípulos. O terceiro dia significa 2 dias depois do chamado de Filipe e Natanael. Assim, no terceiro dia, a partir do quarto dia, significa 2 dias depois. O sexto dia, segundo o relato das origens, Gênesis, se refere à criação do homem. Gênesis capítulo 1, versículo 26 a 31. E João cria um simbolismo temporal, a fim de indicar que tanto
a atividade quanto à morte de Jesus, né, essas realidades referem ao cume da obra criadora de Deus. Podemos ver que em João 11, versículo 55, se anuncia a última Páscoa, que vai culminar com a morte de Jesus, colocado no dado cronológico do sexto dia em que se preparava a Páscoa e véspera da sua própria Páscoa. João capítulo 19, versículo 31 a 42. João, com esses 6 dias iniciais e depois com 6 dias até a paixão, quer dar continuidade à criação. Quando vemos em Gênesis capítulo 2, versículo 2, Deus concluiu no 7º dia toda a sua criação e descansou de sua tarefa, a criação não estava ainda terminada, pois o homem ainda não tinha chegado à sua plenitude, nem, portanto, à condição de filho de Deus. João capítulo 1, versículo 12. A obra do Pai termina quando Jesus, no 6º dia, declara na cruz: está terminado, consumado, e entregar seu Espírito. João capítulo 19, versículo 30. Dando aos seres humanos a possibilidade de nascer de novo e fazer-se filho de Deus, que é o objetivo final do projeto de Deus. O versículo 1 deste capítulo 2 anuncia Jesus como o esposo, onde as núpcias adquirem então valor simbólico. Caná ficava a cerca de 15 quilômetros de Nazaré. A Galileia era um lugar onde Jesus vai formar seus discípulos e recorda a liberdade da região em oposição à região da Judéia, que era uma região resistente a Jesus e a sua mensagem, né? Tanto é que ele encontra a afronta das autoridades da Judéia. A mãe de Jesus vem apresentada sem nome próprio, mas expressa sua relação com Jesus, a mãe dele. A mãe pertence às núpcias, a antiga aliança. No texto se diz: a mãe de Jesus estava aí. O texto está cheio de simbolismo. A mãe de Jesus estava entre os convidados, mas o texto não quer indicar algo, né, sobre o relacionamento de Jesus e de sua mãe com os donos da festa. Eles, a mãe de Jesus pertence aos convidados. Podemos ver um paralelo entre a mãe que pertence às núpcias, a antiga aliança, quando se diz estava lá a mãe de Jesus, João capítulo 2, versículo 1, e estavam lá colocadas 6 talhas de pedra, João capítulo 2, versículo 6. Estava lá a mãe de Jesus, estavam lá as talhas de pedra. Tanto a mãe quanto as talhas situam-se no marco da aliança. No início vemos que a mãe de Jesus é a única personagem das núpcias que tem relevo em relação a todos os outros que exercem a função de pano de fundo, são anônimos. Em toda a passagem, a noiva não vem mencionada. E a mãe de Jesus, de certo modo, aparece em seu lugar, remetendo ao seu papel histórico salvífico. Versículo 2. Jesus também tinha sido convidado para essa festa de casamento,
junto com seus discípulos. Conhecemos já no relato do capítulo 1 alguns discípulos, André e um discípulo anônimo, um discípulo amado, João, Pedro, Filipe, Natanael. No capítulo 6, 67, se fala já de 12. Jesus vem acompanhado pelos discípulos. Com esta cena, temos o dia de atividade de Jesus. O Messias entra nas antigas núpcias, no povo que vive a antiga aliança, mas como convidado. Jesus não pertence à antiga aliança, mas é um hóspede, junto com seus discípulos. A mãe de Jesus vive dentro da antiga aliança, mas Jesus e os seus não, seus discípulos. A presença de Jesus porá em movimento toda a cena. Depois nós vamos dar continuidade aos nossos versículos 3 e 4. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.